CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre os novos lançamentos da Chevrolet para o mercado brasileiro esse ano. A montadora anunciou 5 novidades de uma só vez. São 3 reestilizações de modelos bons de venda, modelos importantes para a marca aqui no nosso país, e a chegada de 2 novos modelos por aqui também. Então você vai saber agora o que muda no Onix, Onix Plus, no Tracker, e também o que você pode esperar do embate entre Chevrolet Spark e BYD Dolphin, 2 hatches compactos, porque agora vai ter a chegada então do Chevrolet Spark e também a nova geração do SUV Captiva. Talvez você ouvinte associe esse nome Captiva, se lembre dele aqui no nosso mercado, mas ele vai ser bem diferente do que você se lembra da versão anterior. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Fala, Léo, tudo certo? E aí, Gui, tudo bem? Olá, nossos ouvintes e espectadores. Falar aí dessa renovação aí simultânea de vários produtos da Chevrolet, que é uma das maiores fabricantes aqui no Brasil, uma das mais importantes, e que vem sofrendo um pouquinho, né, nos últimos anos, com queda de vendas, com algumas polêmicas aí em relação aos seus produtos, né, em termos de confiabilidade, e que faz essa renovação aí tentando recuperar terreno aí contra principalmente Volkswagen e Fiat, né, suas duas principais rivais. É isso, principais rivais, porque a Chevrolet é a terceira maior atrás dessas duas. Hoje em dia, a Chevrolet tem um pouco mais de 10% do mercado, 10,8% do mercado. Mas vale lembrar, né? Eles já tiveram o Onix como carro mais vendido do país, então já tiveram ali uma participação ainda mais expressiva. O Onix não muda desde 2019, exatamente no período ali em que ele estava super bem nas vendas. 6 anos depois, Léo, o que a gente pode destacar que mudou? E aí eu quero trazer uma impressão minha para confirmar se você sentiu, teve essa mesma sensação. A Chevrolet está no ano de comemorar 100 anos de Brasil. Então a gente até já conversou com eles aqui meses atrás sobre tudo que estava previsto para esse ano. Esse evento apresentando o Onix e Onix Plus e Tracker, principalmente, acabou sendo um pouco depois do que estava sendo planejado, e eu senti que as mudanças não foram tão profundas quanto poderiam ser para um carro que está há tanto tempo sem receber mudanças e para um carro que já foi tão estratégico. Você sentiu a mesma coisa? Sim, vamos lembrar o seguinte, o Onix, como você falou, ele mudou, a última mudança dele tinha sido em 2019, foi quando ele trocou de geração. Uhum. E ele trocou de geração praticamente ao mesmo tempo que o Hyundai HB20. E de lá para cá, o Hyundai HB20 em 2023 já passou por uma outra renovação bem profunda, e o Onix até agora não tinha passado por essa renovação e só agora que está recebendo. É o que a gente chama de restilização, né, o que a Chevrolet fez, ou seja, não é uma troca de geração, o carro continua com a mesma plataforma, com a mesma carroceria no geral, mas eles mudaram o visual externo, principalmente na parte dianteira, grade, faróis, desenho interno dos faróis, para-choque. Não mudaram elementos estruturais, não mudaram capô, não mudaram paralamas, não mudaram a parte traseira, então não chega a ser uma restilização tão profunda. Eu concordo com você, acho que para um carro que não mudava há 6 anos é uma restilização até eh, conservadora, mas eles apostam muito ali também na renovação interna, né? O carro tem uma nova solução de painel, com uma central multimídia integrada ao quadro de instrumentos, uma solução um pouquinho mais moderna, para tentar recolocar o Onix ali na briga pela liderança. Vamos lembrar, né? O Onix eh, foi líder de mercado entre 2015 e 2019 no Brasil, justamente até a chegada dessa nova geração. Essa nova geração, atual geração, né, vinha vendendo bem, mas aí veio a pandemia em 2020, que afetou muito a GM aqui no Brasil. A GM chegou a ter a produção do Onix paralisada por vários meses no mercado, não sei se você se lembra Sim, disso. lembro. E desde então o Onix nunca mais conseguiu recuperar a liderança de mercado, tendo sido superado aí pela Fiat Strada e pelo Volkswagen Polo. Então vamos ver como é que se desenrola, né, se desenvolve aí essa restilização no mercado. E o ouvinte pode até considerar, bom, mas também de lá para cá, o segmento de hatch compacto foi perdendo relevância. É verdade, isso de fato tem acontecido.
Eles não são mais tudo aquilo que eles já foram alguns anos atrás, principalmente com os SUVs compactos ganhando tanto terreno por aqui. Mas mesmo quando a gente olha só a categoria, né? O Onix é o carro mais vendido da Chevrolet hoje em dia, 34 mil unidades emplacadas no ano. Só que na categoria, ainda assim, ele está atrás de Polo, de Argo e de HB20. Ou seja, mesmo outras montadoras que estão investindo nessa mesma categoria, ou que têm carros nessa mesma categoria, têm conseguido, por algum motivo ou outro, emplacar mais unidades, né, emplacar mais no gosto do consumidor do que a Chevrolet tá conseguindo. Você diria que ele tem mais desafios do que vantagens aí nesse momento em relação aos outros rivais, ainda que ele passe por tudo isso, uma vida um pouco mais difícil, né? Só fazendo uma ressalva, essas 34 mil unidades são monitoradas até agora, né, até logo antes desse lançamento, e a gente sabe que sempre que uma montadora lança um carro novo, a tendência é de que a versão anterior esfrie um pouco nas vendas e depois retome, então esses 34 mil também podem estar um pouquinho abaixo do potencial todo do Onix por essa sazonalidade. Ainda assim, tá atrás dos outros rivais todos. Exatamente. Mas assim, o Onix tem obviamente, né, suas vantagens no mercado, desde que essa nova geração foi lançada. É um carro que tem uma dirigibilidade bem interessante dentro ali, né, do segmento. O pacote tecnológico de conectividade é muito interessante. A central multimídia do Onix, lá desde já de 2019, era uma boa referência de mercado e é um item que a gente sabe que agrada bastante, né, o consumidor brasileiro. E tem, obviamente, outras questões, como, por exemplo, capilaridade de rede, né? A Chevrolet tem mais de 500 concessionárias pelo Brasil e isso é algo importante quando a gente fala de alcance de vendas. Mas o carro tem um grande desafio, o Onix, que é o desafio da correia banhada a óleo, que é algo que a Chevrolet vai precisar trabalhar de recuperação de imagem, e que eles fizeram vários ajustes aí, né, na garantia do veículo e no próprio sistema ali da correia, né, e tudo mais, para tentar, enfim, recuperar aí essa imagem que ficou do carro devido a problemas ligados à correia. Isso eles estão prometendo resolver, que resolveram agora, né? Fizeram Sim. ajustes nisso, mexeram até na garantia, porque a gente sabe que para o consumidor brasileiro esses aspectos de pós-venda, ou seja, de manutenção ou de custo de peças, do carro não dar dor de cabeça, são muito importantes, né? Então, Sim. se isso vai sendo manchado, pode prejudicar inclusive a venda de novos carros, né? Exatamente. Até vou explicar um pouquinho essa questão. O que que acontece? Vale tanto, só para explicar, vale tanto para Onix quanto para Onix Plus, né? Tanto a versão hatch quanto a versão sedã. Exatamente. E Tá. vale para o Tracker também, que Ah, é verdade. também foi renovado Sim. e também tem o mesmo sistema. É um sistema que é chamado de correia dentada banhada a óleo. Vários carros no Brasil têm correia dentada, né? E outros têm a chamada corrente de comando, que é uma corrente metálica, tipo aquela que a gente vê em bicicleta. Uhum. A correia dentada, né, é de borracha, e no caso do Onix ela é banhada a óleo, ou seja, ela é lubrificada com o mesmo óleo do motor, o que garante uma maior eficiência, né, da correia, né? Ela roda mais fácil, gera menos atrito e, teoricamente, isso ajuda a melhorar a eficiência do motor e a deixar o motor mais econômico. E o que é fato, o Onix é um dos carros mais econômicos no Brasil. Qual que é o problema? O problema é que o componente de borracha usado na correia, ao longo do tempo, principalmente com o uso de óleo lubrificante fora da especificação da fábrica, ou seja, empresas ou pessoas que pegavam o carro e não substituíam o óleo pelo óleo recomendado pela fabricante, e aqui a gente não está falando nem só da mesma especificação de óleo, tem que ser o óleo certificado pela fabricante. Enfim, veículos assim, a borracha começava a se desgastar e soltar pedacinhos no próprio lubrificante. E aí lembra que eu falei que é o mesmo lubrificante que vai para o motor inteiro. E isso começou a gerar problemas em alguns motores e até em sistemas auxiliares, como por exemplo o freio, porque o freio também é lubrificado pelo mesmo óleo. Então, detritos dessa borracha iam para a bomba de vácuo, entopem a bomba de vácuo e geram problema de freio. A gente, inclusive, publicou uma reportagem no Autosport falando de pessoas, né, de usuários do carro que sofreram com esse problema. Então, o que a Chevrolet fez agora? Eles trocaram o componente da borracha, né? Eles não dizem com clareza se a troca foi de fornecedor ou se eles falam que eles têm um parque com vários fornecedores, etc, etc, etc. Então não dá para saber se a troca foi de fornecedor ou se é o mesmo fornecedor que mudou o componente da borracha. Mas a promessa é que seja uma borracha mais resistente e que não vá
se degradar mesmo usando um óleo fora da especificação oficial da fabricante, e o que, enfim, reduziria, né, ou acabaria com esse problema. E além disso, eles aumentaram a garantia do veículo de 3 para 5 anos, e antes disso eles já haviam aumentado a garantia do sistema da correia para 240 mil quilômetros para resolver problemas de consumidores que já vinham sendo afetados com isso. Então essa foi a solução que a GM apresentou. Muito bem. E até para empacotar isso tudo do Onix, o Onix está agora então com preços entre 103 mil e 130 mil, dependendo das versões, enquanto o Onix Plus vai de 107 mil a 136.490. Eles dois mantiveram os mesmos motores que já tinham sido renovados no começo do ano, motor 1.0 aspirado ou 1.0 turbo, e então passam a ser vendidos com esses novos valores. Mas a gente pode também falar aí sobre as mudanças do Tracker, né, Léo? Um outro modelo muito importante, porque se os hatches e sedãs compactos estão em queda, como a gente mencionou agora há pouco, quem está em alta são os SUVs. Então, se a mudança não foi tão significativa no Onix e no Onix Plus, o que aconteceu com o Tracker? Ele também foi renovado, teve aí mais de 27 mil unidades vendidas esse ano, é o 11º carro mais vendido do país, mas está atrás também de alguns outros rivais e até de modelos que são maiores e um pouco mais caros do que ele. O que mudou no Tracker para tentar compensar isso? Será que vai ser suficiente para alavancar essas vendas? As mudanças do Tracker, elas são bem parecidas com as mudanças do Onix, né? Uma restilização ali na dianteira, tudo mais. Também esse novo painel ali com quadro de instrumentos integrado ali com a central multimídia, e tudo mais. Recebeu essas mesmas atualizações da correia, né? O motor do Tracker é a mesma família de motores, né? Ele tem só uma opção de motor 1.2 turbo que o Onix não tem. O do Onix é só 1.0 aspirado, 1.0 turbo. O do Tracker é 1.0 turbo e 1.2 turbo. Então, são mudanças muito parecidas com as do Onix. Claro que o Tracker é um carro mais equipado, com um valor agregado maior. Então, ele tem mais equipamentos, né, em relação ao próprio Onix. Mas é uma mudança bem similar. É que o Tracker é um produto mais novo que o Onix, né? O Onix é de 2019, o Tracker é de 2021. Então, o ciclo do Tracker foi só de 4 anos, né, dessa mudança. Então, ele está mais dentro ali do que se espera, né, da atualização de um produto no ciclo de vida dele. Então, acho que o desafio para o Tracker é um pouquinho menos árduo que o do Onix, mas, claro, né, para uma marca como a Chevrolet, ter um produto como o Tracker produzido no Brasil é meio que mandatório que esse produto brigue pela liderança do seu segmento, né? Então, o objetivo do Tracker tem que ser brigar com o T-Cross, com o Hyundai Creta, para ser líder entre os SUVs compactos. Vamos ver se isso vai de fato acontecer. Agora, você falou sobre a mudança da correia e essa questão da garantia desses carros, mas tem um ponto que a gente precisa mencionar aqui que tem a ver com os motores deles e uma estratégia que a Chevrolet adotou para tentar se encaixar naquela política do governo de reduzir ou zerar o IPI de alguns carros que atendam a alguns critérios. No CBN Auto Sport da semana passada, a gente explicou exatamente quais são esses critérios, quais são os carros beneficiados, mas queria que você explicasse que estratégia foi essa que a Chevrolet adotou para tentar se encaixar nesse programa de redução de IPI. Pois é. A gente está falando do motor 1.0 turbo, né? Esse motor, até o final de 2024, final do ano passado, ele era um motor sem injeção direta de combustível e que rendia 116 cavalos de potência máxima. Enfim, era essa a especificação desse motor. No começo desse ano, por conta das novas leis de emissão, né, do Procon VL8, do qual a gente já falou também aqui nesse programa, a GM aplicou injeção direta nesse motor e a potência havia aumentado para 121 cavalos. Agora, na apresentação do Onix, especificamente, na do Tracker não, na do Tracker os dados de potência continuam aparecendo com 121 cavalos e 1.2 com 141 cavalos, mas no do Onix a potência aparece reduzida para 115 cavalos. E a injeção direta continua lá. Então, ou seja, a GM fez uma recalibração desse motor, especificamente para o Onix, para que ele fique com um máximo de 115 cavalos e o Onix, tanto o Onix quanto o Onix Plus 1.0 turbo, sejam elegíveis no programa de IPI zero do governo, cujo teto para um carro poder ter IPI zero, um dos critérios é ter
até 115 cavalos de potência. Então, foi uma manobra da GM para entrar nesse programa, tanto com o Onix quanto com o Onix Plus. E que, como a gente explicou também já aqui, a cada ponto percentual de IPI que cai, cai também esse ponto em preço. Tinha uma expectativa de uma queda, o IPI estava em 5,2, então zerando iria para reduziria 5% também no preço do carro. Seria essa a diferença que a GM está batalhando para conseguir. Exatamente. E vamos lembrar do programa passado que um carro com 116 cavalos paga 0,75 ponto percentual de IPI. Então, você falou de um ponto percentual de IPI para 1,1% no preço do carro, então é uma redução de 0,75% no preço desses carros, É né? isso, mas com essa briga toda que a gente está falando, qualquer ponto importa, né? Então, tava todo mundo de olho. Vamos falar agora de outros carros que foram lançados, mas só para amarrar, o Tracker saiu com os preços de 120 mil a 190 mil, dependendo da versão que o consumidor escolher. Nessa mesma apresentação das novidades, a Chevrolet aproveitou para mostrar dois modelos inéditos e os dois elétricos por aqui. Um é o hatch compacto Spark, que vem para tentar fazer frente ao BYD Dolphin, que vem mexendo muito com o mercado, e o outro é o Captiva. E por que eu disse que são modelos inéditos? Se o Captiva já foi vendido por aqui, a gente vai explicar. É um modelo completamente diferente, apesar do nome ser igual. Mas vamos começar pelo Spark, Léo, que eu acho que é o carro que gera mais curiosidade nessa nova fase da Chevrolet por aqui. Muitos, acho, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, já devem ter visto propaganda da Chevrolet com esse carro, um carro quadradinho, né, com visual diferente do que a Chevrolet costuma ter. Ele apareceu no Big Brother Brasil e agora começa de fato a dar as caras por aqui. Ele chegou, inclusive, exatamente com o mesmo preço do BYD Dolphin no nosso mercado, mostrando de fato que eles querem competir direto com esse rival chinês. Que a gente pode esperar? O que teve de informações novas sobre ele? Mas o que você espera com essa confirmação do preço exatamente igual? A briga promete ser boa, né? Exatamente. A GM, na verdade, está adotando a famosa estratégia: se não pode vencê-los, junte-se a eles. No sentido de que ela está aproveitando uma parceria que ela tem com uma fabricante chinesa, que é a SAIC, que é uma das fabricantes mais tradicionais lá da China. E a SAIC, ela tem uma linha de produtos, né, voltadas para o mercado de entrada da China, através de uma marca chamada Wuling, né, que são produtos de custo mais baixo e tudo mais. Então a GM está pegando esses produtos e trazendo para o Brasil, homologando como Chevrolet, para oferecer esses produtos para os brasileiros e fazer ali realmente uma briga franca com a BYD, né? Então o objetivo do Spark é realmente pegar clientes que comprariam um BYD Dolphin, né? Ou até mesmo um Dolphin Mini, mas principalmente o BYD Dolphin. Então ele entrou em pré-venda a R$160 mil. Ele tem um motor ali de 102 cavalos, então ele mira muito a versão de entrada do Dolphin, que tem um motor de 95 cavalos. Enfim, são um pouquinho mais de 18 quilos de torque. Então é uma compra que eu enxergo muito o consumidor desse carro, o foco, assim, por exemplo, motoristas de aplicativo, taxistas, enfim, que estavam ali, né, mirando nos BYD como um carro com um bom custo-benefício, né, para rodar ali no dia a dia, para rodar longas distâncias dentro da cidade. E a Chevrolet quer muito brigar nesse segmento com o Spark EUV. Então, essa é a estratégia. Interessante da gente ver, porque tem alguns prós e contras, né, nessa estratégia do Spark no Brasil, Léo. Que a gente vai ter que entender como é que isso vai se traduzir nas vendas. Por quê? Por um lado, a Chevrolet é a primeira que está chegando das montadoras mais tradicionais, que está chegando com uma estratégia que de fato promete fazer frente ao que as chinesas como um todo, principalmente a BYD, têm feito por aqui. É um modelo muito parecido, eles estão importando um carro que é feito por lá, que vem com as novas tecnologias que as montadoras tradicionais ainda não fabricam por aqui e vão vender por aqui. Esse pode ser um trunfo da Chevrolet. Por outro lado, uma curiosidade que eu fico e o outro trunfo é o fato de que a Chevrolet tem uma capilaridade, uma rede de lojas muito significativa, uma tradição de marca muito forte para o consumidor que quer comprar um carro com confiança. Por outro lado, ele é um carro que, quando a pessoa olhar ali na loja, ele se difere completamente dos outros carros da Chevrolet. Eu ainda estou muito curioso para entender qual vai ser a percepção do consumidor brasileiro. Se ele vai entender, analisar, traduzir o Spark como um carro
Chevrolet, ou se isso vai gerar algum estranhamento nele na hora de comprar. Até porque ele já está se acostumando a comprar de montadoras que não tinham tradição nenhuma. Então, talvez comprar um Chevrolet que não me passa uma mensagem tão igual como um Onix, por exemplo, ou comprar uma rival, talvez não seja tão diferente assim. Essa mesma dúvida e curiosidade eu também tenho. Gostaria muito de poder te dar uma resposta em Acho que relação a essa é a isso, grande mas questão da gente observar, né? exato, é algo que eu também tô curioso. Mas é engraçado porque o Spark EUV, ele é um carro que se você olhar para ele, ele lembra muito o Tracker de primeira geração. É, O Tracker de primeira geração, que era um jipinho bem quadradinho, sim, 4x4, e uma coisa curiosa é que esse Tracker, ele era na verdade um é Suzuki, né? Ele era um verdade. Suzuki Vitara. É. Também não era um DNA 100% Chevrolet. Exato, exatamente. Então é engraçado É. isso. Então eu também estou bem curioso em relação a esse produto e ao outro produto também É, que eles apresentaram, né? que é o Captiva, né? Ele segue a mesma lógica, ele também é feito por uma parceira da Chevrolet na China. Eles vão importar ele aqui para o Brasil com toda a identidade visual, né? Logo da Chevrolet, assim por diante, e vai ser vendido por aqui. Mas ele, até por causa disso, ele é completamente diferente do Captiva que a gente já teve por aqui. Ele é um carro 100% elétrico e ele sim tem um visual ainda mais diferente do que a linha tradicional da Chevrolet tem por aqui. Eu acho até que quando você bate o olho, por exemplo, num Blazer, nessa linha de elétricos da Chevrolet, tem ali uma semelhança ou outra, mas ele não esse DNA 100% Chevrolet, né? Você acha que nessa categoria que ele vai chegar, uma categoria que briga, por exemplo, com o BYD e o One Pro, são carros um pouco mais caros. Talvez aí essa diferença não seja tão significativa para o consumidor, ele não se importe tanto com se ele está comprando esse carro da Chevrolet ou se ele está comprando uma nova rival, porque essas rivais já estão vindo por aí. Você acha que pode ter uma diferença nessa faixa, na questão do preço ser diferente? Eu acho que para o Captiva o cenário é um pouco mais complicado Hum. pela escolha da GM de trazer a versão elétrica. Uhum. Na China, esse carro tem uma versão híbrida, plug-in, que eu, Leonardo, acho que seria mais adequada para o mercado brasileiro, porque aí ele concorreria mais ali com o Raval H6, com o BYD Song Plus, que são Song Pro, que são veículos híbridos. Uhum. Elétricos de um patamar superior de preço, eles não estão tendo um desempenho tão bom de vendas. Os elétricos que mais vendem, tirando por exemplo, o Volvo EX30, Uhum. porque é um Volvo, Sim. né? Então a pessoa ela tem a percepção do valor agregado de comprar um carro de luxo, né? A um preço ok. Mas tirando, né, esse exemplo, outros modelos elétricos, eles estão patinando um pouco mais em venda. E eu acho que no caso do Chevrolet Captiva, o cenário é mais complexo. Eu acho curioso porque, na verdade, entre ele e o Spark, eu acho que a GM conseguiu deixar ele com mais carinha de Chevrolet do que o Spark, né? O Uhum. Spark, eu olho para ele e falo, não é um Chevrolet, mas no caso do Captiva até passa um pouquinho mais. Mas é só você ver o próprio o Yuan Pro que você mencionou. Não é um carro que tem índices de venda Sim. tão bons. É. Então, eu acho que o cenário para ele é um pouquinho mais É curioso que eles desafiador. quiseram entrar nessa briga mesmo assim, né? Vamos ver como é que sai. Mas o Captiva também é o desses modelos todos que a gente está falando, é o que ainda demora mais para chegar, né? Ele vem no último trimestre, então ainda tem aí um certo chão pela frente até o consumidor brasileiro de fato poder cogitar ele para comprar. Sim, exato. E se eu fosse, né, da GM, eu estaria batalhando para trazer a versão híbrida plug-in desse carro, que eu acho que, em termos de volume, faz mais Faria sentido. mais sentido. Para a gente fechar esse papo sobre Chevrolet, Léo, eu acho importante a gente voltar a falar sobre aquela categoria mais de entrada. A gente falou sobre o Onix, mas não tem ainda um avanço com relação, por exemplo, à eletrificação dessa faixa mais acessível e também sobre, por exemplo, o SUV derivado a partir do Onix. A gente tem visto Volkswagen com o Terra, a Renault com o Kardian, a Fiat já há mais tempo com o Pulse. O que a gente já sabe sobre as expectativas da GM com essas duas frentes que eu estou falando, a eletrificação, ainda que mais leve, dos carros mais de entrada e uma versão SUV do Onix? Porque eu tenho a impressão de que aí sim, se a atualização do Onix foi agora mais morna, talvez seja porque vale a pena investir mais nesses dois outros aspectos que a gente está falando, mas aí demora um pouco mais de tempo também para conseguir trazer para o mercado, né? Sim, é isso. Esse SUV chega no ano que vem. Inclusive,
houve um primeiro flagra, né, desse carro no Brasil, inclusive foi a Autosport que publicou Claro. o primeiro flagra de um protótipo desse carro. Pelo flagra dá para ver muito bem que é um carro, né, esse SUV ele se chama, ele tem um nome interno de Projeto Carbon, Uhum. não é o nome definitivo Sim. dele, mas enfim, é como internamente a GM chama esse projeto. E o Projeto Carbon, a carroceria dele é a de um Onix hatch, né? Então, é a mesma receita que a Renault fez com o Kardian. O Kardian, a gente não tem mais o Sandero aqui no Brasil, mas Uhum. o Kardian é derivado do Sandero de terceira geração, que ainda é vendido na Europa. O Thera é derivado do Polo, e esse carro é derivado do Onix, e ele tem muito ali do próprio Onix. Pensando em médio e longo prazo, o que a gente está falando aqui é o seguinte: as fabricantes elas estão aos poucos substituindo hatches compactos por esses SUVs de entrada. Então, o Thera, em médio prazo, deve sepultar o Polo. O Kardian já matou o Sandero, a Renault já nem vende mais o Sandero no Brasil. Esse projeto Carbon, em longo prazo, também deve, né, sepultar o Onix, né, e o Onix não ser mais vendido. Então, aos poucos, o que a gente está vendo é um movimento no qual carros de entrada do mercado brasileiro também vão passar a ser SUVs. Essa é a minha visão. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora ou ano que vem. Estou dizendo que isso é uma coisa de médio, longo prazo, ali a 3, 4, 5 anos. Essa é a minha visão. E é bem possível que esse novo SUV do Onix, por exemplo, seja um carro já com motorização híbrida leve, por exemplo, que é algo que a GM está prometendo para o Brasil para os próximos anos. Mas a gente ainda tem que esperar, tem muito pouca informação ainda sobre esse projeto. Que tem tudo a ver com esse movimento das chinesas, né? As montadoras tradicionais estão fazendo essa migração tanto para eletrificação leve quanto para ter, por exemplo, SUVs derivados dos hatches compactos, mas é um processo que demora um certo tempo até se desenvolver tudo isso, até colocar isso tudo na prática. E eles precisam correr com essas alternativas como o Spark ou o Captiva que a gente mencionou para conseguir fazer frente a montadoras que estão chegando com carros que eles já fazem por lá. Então, para eles não é um processo tão demorado para conseguir colocar eles no mercado. Por isso, essa correria toda que a gente está tratando aqui, desses 5 modelos apresentados pela Chevrolet, que começam a chegar ao mercado brasileiro aí nos próximos meses. Muito bem, e com esse balanço todo sobre Chevrolet, a gente fica hoje por aqui. Leonardo Félix, valeu mais uma vez, até a próxima. Valeu, Gui, todos os nossos ouvintes, espectadores, um abraço, até mais. Muito bem, nós tivemos os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e também a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. CBN Auto Esporte.